Mudar de assunto e eu quero te fazer uma pergunta. Você é de casa, você tem vale alimentação ou vale refeição? Olha, um decreto do governo federal publicado na última semana mudou as regras do chamado Programa de Alimentação do Trabalhador. E isso pode significar melhorias para empresários e também para o consumidor. A Débora Rodrigues vai explicar quais são essas mudanças. Oi, Débora. Oi, Lari. Pois é, talvez seja o fim da pergunta: aceita o Vale Alimentação aqui? Pergunta que muitos consumidores fazem quando chegam em um mercado, que é o que eu estou agora, quando chegam em um restaurante, já chega perguntando: aceita? Porque se não aceitar, vai que não consegue pagar, né? Aí passa essa vergonha. Então talvez seja o fim dessa pergunta. Isso porque com esse novo decreto assinado pelo presidente Lula, vai mudar algumas regras do uso do Vale Alimentação e do Vale Refeição. Uma dessas mudanças, Lari, é justamente a questão de todas as maquininhas de forma universal vão passar a aceitar o Vale Alimentação e o Vale Refeição. Então, esse problema de aceita ou não aceita não vai ter mais. Outra coisa, com essa nova oportunidade, vários mercados, restaurantes, vários locais vão passar a aceitar com mais facilidade tanto o Vale Alimentação e o Vale Refeição. E eu estou aqui em um mercado. E quem está aqui ao meu lado é o Éder. Ele que é dono aqui do estabelecimento. Éder, me conta, muita gente procura Vale Alimentação ou Vale Refeição aqui no seu mercado? Boa tarde. Sim, a gente tem uma procura interessante e em função das regras anteriores aí, a gente segurava até um pouco na questão de credenciamento de alguns vales alimentação, né? E nesse momento, com essas novas regras, a gente já está pensando em abrir um pouquinho mais esse leque, né? Em questão das taxas, por quê, Lari? Tem muita gente, né, dono de comércio, que sofre com as taxas excessivas. Agora, com essas novas regras, vai diminuir o valor dessas taxas. Facilita para você, Éder? Com certeza. A gente estava trabalhando com taxas em torno de 8% a 10%. E além disso ainda cobravam algumas taxas extras, como uma taxazinha pequena para pagar o Pix e assim por diante. Então, vai ser uma redução em torno de 60%, 50%, 60% na taxa cobrada. Isso vai começar a valer a pena, talvez a gente até investir em marketing, chamar o nosso cliente para comprar com a gente com ticket alimentação, ticket refeição, né? Coisa que até o momento nós aceitávamos somente alimentação, nem aceitávamos refeição, porque a taxa do refeição ainda é um pouquinho maior, tá? Então a gente travava na alimentação e somente nas mais tradicionais. Obrigada, Éder. Então, para o pessoal de casa entender o que facilita na nossa vida. Esse negócio de ir num lugar e ter esse medo de aceita ou não aceita, não vai ter mais. Como eu falei, todas as maquininhas de forma universal vão passar agora a aceitar o Vale Alimentação e o Vale Refeição. Isso facilita muito a nossa vida, porque eu incluo nisso. Só aqui em Brasília são mais de 700 mil trabalhadores que usam o Vale Refeição ou o Vale Alimentação. Então, com essas novas regras desse uso, vai facilitar muito a nossa vida. E quem vai explicar mais isso pra gente é o David, ele que é da Associação Brasileira dos Supermercados, né? Éder, me conta, como é que vai funcionar isso tanto para o trabalhador quanto para quem é dono de algum estabelecimento? Bom, para quem é dono de estabelecimento, ele vai ter ali um prazo de 90 dias para renegociar o seu contrato e começar a valer as novas regras. Então, em 90 dias, a taxa dele tem que baixar para até 3,6%, incluindo todas as questões acessórias do contrato, e ele vai ter o prazo de 15 dias para receber o reembolso do valor que ele recebeu pelo Vale. Então, essa é a primeira regra. Depois, em 180 dias, aqueles arranjos fechados com mais de 500 mil empregados vão ter que ir para o arranjo aberto. E daqui a um ano, que é o principal, vai acontecer a universalização, a interoperabilidade. Ou seja, daqui a um ano, o trabalhador pode ir em qualquer estabelecimento e passar o seu voucher sem estar preocupado com a bandeira. Então, seja a bandeira A, a bandeira B ou a bandeira C, basta ele falar, é ticket, é VA, é VR, que ele vai passar e não vai ter nenhuma preocupação. Isso vai ampliar e muito o número de estabelecimentos que vão aceitar esse tipo de benefício. Obrigada, viu? Então, para o pessoal de casa, facilita para os trabalhadores, facilita para quem é dono de comércio também, justamente porque vai ter essa opção, né, de passar esse cartão independente da maquininha. Facilita muito o nosso trabalho e eu me incluo nisso, porque coisa difícil você ir no local e a pessoa falar, não aceita. Desânimo, não é, Lari? Fala aí.
Ai, Débora, olha, você falou tudo, viu? Você sabe que antes, né, dessa mudança aí, os restaurantes que aceitavam o vale refeição, vale alimentação, eles têm o meu coração. E agora a gente não vai ter mais esse problema de saber se não aceita, se não aceita. Obrigada, viu, por essa ótima notícia, um ótimo trabalho para você.